Pra você planejar, você ter um planejamento bom, você tem que ser estratégico. Não adianta você pegar assim, deixa eu ver o que eu vou fazer. Hoje eu vou estudar, na segunda-feira eu vou estudar português, na terça-feira eu vou estudar matemática, na quarta-feira eu vou estudar direito administrativo e vai assim, vai tacar o pau no gato aí, seja o que Deus quiser. Não é assim. Ó, pensa comigo. Quando você vai ver sabe, esses edifícios enormes, sabe aqueles edifícios top das galáxias, assim, com, sei lá, trocentos andares, né? Você olha pra aquele prédio e fala assim, caraca, velho, que construção top, né? Pô, um negócio assim, tudo espelhado de vidro, cara, aquela beleza, né? Falei, cara, como que esse prédio não cai da altura dessa, né? Você fica admirado com aquele monumento, você fala, caraca, beleza. Só que pra construir algo tão sólido, algo tão grandioso, algo tão lindo daquele, houve muito planejamento. Sem planejamento, já pensou se não tivesse sido planejado cada etapa daquele edifício? Então teve engenheiro, teve mestre de obra, teve a galera lá da construção. Eles já sabiam, arquitetos, né? Eles já sabiam o que iam colocar: ferragem, pedra, areia, sei lá, viga, coluna, já sabia a quantidade certa, tudo dosado, sabia tudo, detalhadamente. Por quê? Se eles não soubessem detalhadamente como que aquele prédio ia ser construído, ia dar merda, né? Você concorda comigo que a qualquer momento aquele prédio ia desabar todo, né? Sem planejamento, os seus estudos vai desabar, não adianta. Então quando você for colocar etapas dos seus estudos, de segunda a domingo, tá? Você tem que saber estrategicamente o que você vai estudar a cada dia. Isso é o básico, tá? Segundo, quanto tempo você vai gastar para cada etapa do seu planejamento. Então, primeiro é você saber o que vai estudar de forma estratégica. Segundo, quanto tempo você vai gastar para cada etapa. Tá? Isso é importante, porque eu tenho, por exemplo, sei lá, 3 horas para estudar. Talvez você esteja 2, talvez o nosso amigo tem 5, talvez o nosso amigo tenha o dia todo. Então, dependendo muito da sua rotina, você vai adequar o seu planejamento para que não sobrecarregue demais, tá? A sua mente, o seu corpo. Isso é importante. Você cuida, lembra que eu falei para vocês? Tem que cuidar da mente e do corpo. Porque tem gente que estuda 3 horas, não sente nada. Tem gente que estuda 1 hora, parece que tomou uma surra. Você entendeu? Parece que tomou a surra. Tem gente que estuda 5, 6 horas. Sereno, pleno. Você vê o cara saindo assim, ó, tranquilo. Tem gente que estuda 2, sai com uma dor nas costas que no outro dia nem estuda. Então, você viu como que é importante você cuidar do seu psicológico, do seu físico, do seu corpo. Você, no dia da sua prova, precisa ter os dois muito bem alinhados. Beleza? Pensa nisso, tá? Já tô dando um insight aqui, porque lá no dia da prova o bicho vai pegar, tá? Mas assim, é muito importante você ter esse tipo de visão, tá? Quanto tempo eu vou gastar para cada etapa de estudos? Então, Eduardo, mas quais são as etapas de estudos? Eu divido em, deixa eu ver, 4 etapas, tá? 4 etapas tá bom, de estudos, tá? Tem gente que não pratica as 4, tem gente que pratica só 3, tem outros que só pratica 2, então depende muito da pessoa, tá bom? Então, primeira coisa, você tem que entender sobre teoria, depois revisão, depois questões e depois resumo. Não necessariamente nessa ordem, tá? Teoria, revisão, questões, resumo. Não necessariamente nessa ordem. Você pode embaralhar esse negócio aqui. Eita, quase bati aqui. Você pode embaralhar esse negócio, tá bom? Mas quanto tempo você vai gastar para fazer questões? Vou gastar, sei lá, Eduardo, 15 minutos. Beleza, 15 minutos. Coloca no seu planejamento, 15 minutos. Quanto tempo você vai gastar na sua revisão? É importantíssimo revisão. Revisão, ele faz criar novas sinapses neurais e essas sinapses vão se fortalecendo no decorrer do tempo. Quanto mais fortalecida essas sinapses neurais, mais esse conteúdo, essa informação que você está querendo aprender vai ser jogado na memória de longo prazo, tá? Que a gente não vai entrar nesse momento aqui de memória de curto e longo prazo, beleza? Mas quanto tempo você vai gastar com revisão, tá? Eduardo, mas espera aí, você sempre falou para mim que para eu gastar um tempo legal aí em revisão, eu tenho que ter um material muito bom, né? Para poder revisar o conteúdo. Então, quanto tempo você vai gastar no seu resumo? Entendeu? Eu tenho que fazer resumo? Às vezes sim, às vezes não. Depende muito do que você está aprendendo. Então, o resumo é importante? Sim. Quem fala assim, resumo não presta, resumo demora, resumo é isso, resumo é aquilo, é porque ou não sabe fazer resumo ou não entende a importância do resumo para a pessoa. Então, cientificamente, tá, pessoal? Isso é comprovado cientificamente. Eu não estou falando por mim, tenho base científica para falar nisso, tá? Porque eu estudo isso constantemente. Quando você faz resumo escrito,
ó, escrito, manualmente, tá? Obviamente você tem que ter um poder de leitura muito bom para você sintetizar aquele conteúdo, fazer uma interpretação daquele conteúdo e escrever ele de forma resumida. Esse processo de leitura sintetizada, raciocínio construtivo e escrita tem um poder extraordinário para o seu cérebro, porque ele ativa todos os campos do seu cérebro. Isso exercita cada vez mais o seu raciocínio lógico, tá? E isso é muito bom, por quê? Porque quando você aprende a resumir, né, o conteúdo que você está aprendendo de forma estruturada, sintetizada, obviamente que você vai revisar muito mais rápido, tá? Mas o que eu tô querendo dizer aqui é o seguinte, nessa segunda etapa de planejamento, quanto tempo você vai gastar fazendo o seu resumo? Quanto mais você praticar, menos tempo você leva. Quanto mais você praticar a revisão, menos tempo você leva. Quanto mais você tiver um raciocínio mais construtivo para resolver questões, mais tempo, né, menos tempo você leva. E teoria? Teoria é importante também, dependendo da disciplina que você vai estudar. Então, por exemplo, geralmente as básicas, né, que é português, informática, raciocínio lógico, matemática, você precisa, né, praticar muito mais, porque são matérias mais nativas, matérias, sabe, que você tem que atacá-las melhor. Então, você vai mais fazer questões do que teoria, só que você não pode descartar a teoria, tá? Quando a teoria é o quê? Leitura ou videoaula, tá? Tem muita gente que fala assim, videoaula não pode assistir, não, porque não vou ser aprovado. Quem te falou isso? Quem te falou isso também não sabe o poder que a videoaula tem, principalmente para pessoa que é muito mais visual, para pessoa que aprende melhor vendo as coisas, tá? Eduardo, isso não existe porque eu vi o canal A falando. Então esse canal A que tá falando isso também não entende nada de neurociência cognitiva, porque quem estuda profundamente isso sabe que cada pessoa tem o seu sistema sensorial predominante. O que é isso, Eduardo? Às vezes alguém aprende melhor escutando, outros vendo, outros escrevendo. Eduardo, então eu só vou aprender vendo? Não. Você não só vai aprender vendo, nem ouvindo e nem só escrevendo. Você usa todas as informações possíveis, tá, do seu corpo, do seu organismo, para aprender aquele conteúdo. Até aí, tudo bem, pessoal. Agora, quem fala que não existe predominância de sistemas sensoriais, não sabe o que tá falando, desculpa, tá? Isso a ciência já comprovou trocentas vezes, tá? Mas quanto tempo você vai gastar na teoria? Quanto tempo? Então, Eduardo, eu tenho 3 horas para estudar. Dentro dessas 3 horas, você tem que subdividir essas 3 horas nessas etapas que eu falei para vocês. Então, resumo, revisão, questões e teoria. Obviamente que não necessariamente nessa ordem, mas você tem que ter pelo menos uma noção de como você vai dividir esse tempo, tá? De como você vai dividir. Eduardo, eu consigo só estudar de manhã e à noite. Então, você tem que subdividir esse período de 3, 4 horas que você tem para estudar entre manhã e noite. Entendeu? Você tem que saber isso. Só que não é simplesmente colocar assim, português na segunda-feira, matemática na terça, na quinta, na quarta-feira, informática, e assim por diante. Tem que saber estrategicamente, isso a gente tá falando na segunda etapa de planejamento, quais são as disciplinas que anteriormente, estatisticamente, tem maior probabilidade de serem cobradas na sua prova, né, da sua banca organizadora. Isso é muito relevante, principalmente se você já fechou o seu edital. Então, por exemplo, Eduardo, eu estou estudando para o concurso do TJ São Paulo. Tá? O concurso do TJ São Paulo, que tá o edital aberto aí. Eu já fechei o edital, já vi todas as disciplinas. Qual que é a segunda etapa do meu planejamento? Se eu fosse vocês, tá? Se você já fechou alguma vez o seu edital, eu tomei como base aqui o TJ, mas pode ser o Banco do Brasil, a Polícia Federal, enfim, concurso aí que você tá estudando, tá? Se eu fosse você, eu estrategicamente montaria um planejamento, né? Estrategicamente, daqueles assuntos que são mais cobrados dentro da minha prova. A gente não tem e jamais vai ter certeza quais são os assuntos que serão cobrados. Isso é impossível. Ninguém sabe, a não ser os caras que elaboram a prova. Ponto. Tá? A gente tem estatísticas. Então, vamos pegar as últimas 3, 4, 5 provas. O que foi mais cobrado de cada disciplina? Foi esse. Legal. E esse. Legal. Então, vou pegando disciplina e vou vendo o que foi mais cobrado. Tá? Depois, o que eu faço, Eduardo? Depois você vai confrontar se aqueles assuntos que foram mais cobrados nas últimas provas, você tem facilidade ou dificuldade. Isso é importante. Facilidade ou dificuldade. Porque às vezes você fala assim, caramba, Eduardo, esse assunto aqui, assunto A aqui, ele é muito cobrado, só que eu domino esse assunto. Eu domino. Melhor pra você, graças a Deus que você domina, né? Só que, Eduardo, esse assunto B, ele também é muito cobrado, só que, meu Deus do céu,
terrível, eu não sei nada, Eduardo. Opa! Então o que você tem que fazer aqui? Pegar esse assunto que você não domina, que você é terrível, que você odeia talvez, né? Que tem muitas matérias e assuntos aí que a gente odeia. O que você tem que pegar e fazer? Você colocar dentro do seu planejamento. Agora você entendeu? Dentro do seu planejamento. Numa segunda etapa, você tem que montar um planejamento, né? Um segundo ciclo, somente dos assuntos que você tem mais dificuldade e também dos assuntos que serão mais cobrados na sua prova. Então, fazendo isso, né? Você vai atacando mais no foco a raiz do problema, vamos dizer assim. Você vai estar, cara, direcionado, né, especificamente em pontos estratégicos do seu planejamento. Vocês entenderam, pessoal? Então, não é simplesmente colocar qualquer coisa lá, deixa eu colocar aqui o que eu gosto mais, né? Tem aluno que faz isso, né? Eu adoro, Eduardo, direito constitucional. Eu vou estudar 3, 4 vezes na semana. Pô, mas você tá precisando de direito penal, pô. Direito penal você tá terrível, você não acerta mais do que 30%. Você vai colocar direito constitucional, você tá acima dos 80%. Então você tem que... pessoal, coloca uma coisa na cabeça de vocês. Ser aprovado em qualquer prova, não tô nem falando só de concurso, eu tô falando de qualquer prova da vida, tá? Não é quem sabe mais, é quem pontua mais. Vocês entenderam? Não é quem sabe mais. Obviamente que a sabedoria, o aprendizado, o conhecimento, ela traz benefícios, principalmente na hora do raciocínio. Isso é óbvio, isso é fenomenal, tá? Só que você tem que saber nivelar as disciplinas. Você tem que entender dentro do seu planejamento, né? Esse planejamento, você tem que entender como que você vai trabalhar com assuntos que você odeia, que você não gosta, com assuntos que são relevantíssimos, tá? E com as matérias que tem uma porcentagem, uma relevância maior na sua prova. Então, por exemplo, sei lá, você tem uma prova aí que tem processo civil, um exemplo. Tem uma prova aí que tem processo civil, e o processo civil, ele é 2% da sua prova. Só que você adora do processo civil. Aí você estuda 3, 4 vezes na semana. Vai cair só umas 3 questões, tá? Só que tem português, e você odeia português. Português vai cair 20 questões, e você estuda só uma vez na semana. Olha a discrepância que tem de algo que você gosta e algo que você odeia, e a relevância de ambos na prova. Você tá estudando infinitamente algo que é menos cobrado e que você gosta. O outro é muito mais cobrado, quase 50% da sua prova, e você estuda, tem uma carga menor de estudos. Então, a probabilidade de você ser reprovado é gigantesca, é muito grande. Então, você viu como que o planejamento, ele cuida de uma série de fatores. E o aluno, né, um concurseiro profissional que não sabe gerir, né, gerenciar esse planejamento, né, as etapas do planejamento, ele provavelmente não vai ser aprovado.